Bom dia a todos. Nós estamos dando início, então, ao nosso quarto encontro de agosto, numa jornada aí com foco na segurança do paciente. E esse mês, essa jornada dessa semana aí, completando o mês de agosto, traz o tema Estratégias para alinhar eficiência, qualidade e segurança do cuidado. Então, assim, um enorme desafio. Eu agradeço a todos vocês já estarem conectados aqui conosco e agradeço também aos participantes dessa jornada, que eu vou ter o prazer de moderar, e especialmente a ANAP, por mais uma vez me fazer o convite aí para essa moderação. Então, antes da gente começar, eu queria dar aí algumas orientações, só os informes de prática que a gente já reproduz a cada jornada. O primeiro deles é que vocês precisam mandar aí as participações de vocês, as perguntas, as contribuições, via chat. E eu vou estar, então, ao final da fala dos palestrantes, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, que é sempre muito procurado nas jornadas, então escrevam aí no chat que eu vou recebendo toda essa demanda para dar aí um bom tom para essa moderação. Esse evento fica gravado no YouTube da ANAP, vocês depois podem aí, então, assistir, reassistir e compartilhar com o time de vocês aí das unidades. Os participantes que entraram nas 4 jornadas do mês vão receber um certificado, isso também já é praxe. E essa nossa jornada tem uma característica um pouquinho diferente, ela está sendo patrocinada pela Wolters Kluwer, e nós vamos ter a participação da Ariane Gagliardi, desculpa, Ariane, que é a gerente regional sênior da Wolters Kluwer, que vai nos falar, no primeiro momento, sobre uma pesquisa de qualidade e segurança do paciente e importância das ferramentas de suporte à decisão clínica. Mas eu vou aproveitar para também já apresentar as outras participantes, que é a Luciana Carla Reis, gestora de qualidade e segurança do Hospital Santa Rita de Cássia, e a Sueli Luz, superintendente operacional hospitalar do Hospital e Maternidade CEPACO. Então, nós vamos ter uma ótima oportunidade de debater esse tema tão desafiador. E para começar aí essa provocação da nossa reflexão, eu queria só colocar alguns pontos, porque alinhar eficiência, qualidade e segurança é um dos maiores desafios que nós temos na gestão em saúde. A eficiência vai garantir o uso responsável dos recursos, evitando desperdício e ampliando o nosso acesso. A qualidade vai assegurar que o cuidado seja centrado no paciente e fundamentado em evidências científicas e voltado sempre para aquele resultado que é o que realmente importa no nosso trabalho. E já a segurança vai proteger o paciente dos danos evitáveis, fortalecendo a confiança nas nossas instituições. Mas a integração desses 3 pilares exige uma visão sistêmica, onde os processos assistenciais devem ser continuamente avaliados, redesenhados e monitorados. A gente tem que ter protocolo bem definido, tem que usar indicador, tem que incorporar tecnologia adequada, e aí sim ter uma cultura voltada para uma aprendizagem, que é um ponto essencial. Por isso essa jornada contribui tanto com todos nós, porque ela é um momento de muito compartilhamento e, consequentemente, de aprendizagem, e como eu falei, hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer o resultado dessa pesquisa realizada pela Wolters Kluwer, falando sobre qualidade, segurança do paciente e a importância de ferramentas de suporte à decisão clínica. Então, acho que foi muito bom a gente ter essa oportunidade de conhecer o resultado da pesquisa, que todos nós participamos, ou pelo menos foi encaminhado para todos os hospitais da ANAP, para que participassem aí dessa pesquisa, para a gente entender que contribuição a gente pode, no nosso dia a dia, usar desse resultado para melhorar a nossa prática. Então, eu queria agradecer demais a Ariane Gagliardi por estar aqui conosco. Ela, na verdade, vai fazer uma apresentação desse resultado da pesquisa, depois a Luciana e a Sueli vão fazer um debate aí da prática delas dentro desse assunto, e aí a gente abre, então, para o debate entre nós. Tá bom? Então, mais uma vez, bom dia a todos, muito obrigada, e eu vou passar a palavra para a Ariane, então. Obrigada, muito obrigada, Elideia. Um bom dia a todos. Eu agradeço imensamente, na verdade, o convite da ANAP para estar presente hoje na jornada, poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante. Como a Elideia comentou, né, meu nome é Ariane, eu sou gerente regional aqui da Wolters Kluwer. Eu vou pedir, na verdade, a gentileza da equipe de colocar a apresentação, porque eu também já quero entrar nesse tema que é realmente muito sensível, né? Mas antes, só para fazer um overview aqui das informações, né?
A Wolters, que é parceira da ANAP, é uma empresa global, né, de origem holandesa, presente hoje em mais de 191 países, incluindo o Brasil, onde a Wolters ela atua principalmente nesse segmento, né, da saúde, com as principais ferramentas de suporte à decisão, que é o UpToDate, LexiDrug, Medspam, muito conhecidos. E hoje nós temos, na verdade, diversos clientes e parceiros que estão espalhados pelo país, sendo hospitais e universidades de vários portes, né? A nossa parceria com a ANAP já é longa, e pelo terceiro ano nós realizamos, né, a pesquisa sobre qualidade e segurança do paciente e a importância das ferramentas de suporte à decisão clínica. A pesquisa, ela foi feita de forma online, né, e também esse documento foi enviado para todos os hospitais da ANAP no período de maio a junho desse ano. Nós tivemos a participação de 102 hospitais que são membros. E todas as perguntas foram elaboradas em conjunto com a própria ANAP, em parceria com a Wolters. Então, foi um trabalho muito bacana de ter conduzido em nossa parceria agora para esse terceiro ano. Bom, não há dúvidas quanto à complexidade do cenário do setor de saúde no Brasil, né? Cada vez mais as instituições precisam garantir, né, a sustentabilidade financeira sem abrir mão da qualidade do cuidado. E é por isso que o objetivo da pesquisa é compreender a maturidade e o quão avançados os hospitais estão nesse caminho de redução ao risco associado aos cuidados de saúde, já que aprimorar o cuidado e a segurança do paciente são processos primordiais no dia a dia dos hospitais. Nós também buscamos compreender como as ferramentas de suporte à decisão clínica, os fatores e as fontes, né, de conhecimento, a telemedicina e a inteligência artificial podem contribuir para essa evolução do setor também. Agora, já falando um pouquinho mais a respeito sobre o perfil, né, dos participantes, foram, então, 102 instituições, 102 hospitais que responderam à nossa pesquisa. Eles possuem uma representatividade grande quando observamos o número elevado de atendimentos, cirurgias, ou mesmo o porte das instituições, e, por que não, a quantidade também de empregos que elas geram no país. Para essa jornada, eu selecionei os principais resultados que a pesquisa trouxe, a fim realmente de corroborar aqui com a nossa discussão de hoje. Diante do grande volume de dados e informações que os profissionais de saúde precisam lidar diariamente, as ferramentas de suporte à decisão clínica tornam-se grandes aliadas ali para auxiliar em diagnósticos, realizar tratamentos. E um ponto interessante que observamos foi quando questionamos sobre a visão da prática da medicina baseada em evidências. E aqui 91% dos respondentes atribuíram a ela as melhorias da qualidade do cuidado, além de aumento da segurança do paciente, redução da variabilidade clínica indesejada, um melhor alinhamento das decisões médicas e a redução do tempo de internação dos pacientes. Essas foram realmente as principais melhorias na adoção da medicina baseada em evidências, de acordo com os hospitais que responderam aqui à nossa pesquisa. E ainda nessa questão, dentre os resultados obtidos, 81% dos hospitais disseram que utilizam alguma solução de suporte à decisão para auxílio, né, da equipe clínica, ou seja, 19% não utiliza nenhuma ferramenta, mesmo sendo um consenso entre 99% dos hospitais de que é muito relevante ou extremamente relevante ter acesso a bases de conhecimento que sejam realmente baseadas em evidências para assegurar o quesito segurança do paciente. Esse é um ponto realmente bem bacana de ser observado. É claro que os hospitais também escolheram as 3 principais utilidades que as ferramentas de suporte à decisão clínica possuem. E aqui elencamos, segundo a ordem de importância, que foram selecionadas, né? Então, a redução da variabilidade clínica indesejada, trazer mais confiança para as decisões médicas e corroborar com a decisão de diagnósticos e tratamentos quando a gente pensa nesse cuidado ali do paciente. Um outro ponto interessante que observamos
foi quando os hospitais foram questionados sobre quais tipos de bases de conhecimento, né, a instituição fornece ao corpo clínico. Aqui, 77% são bases de referência de drogas e medicamentos, seguidos de bases para conhecimento clínico no uso do beira-leito. Esse dado, ele vai bem de encontro com a percepção dos hospitais, né, que os hospitais possuem sobre as tecnologias aliadas ao conhecimento, que vão auxiliar ali a farmácia clínica a ser mais ágil no processo de prescrição de medicamentos de uma forma geral. Aqui, 100% dos hospitais realmente concordam com o uso dessas bases. E os ganhos, né? Então, quais foram os ganhos observados pelo uso dessas bases na farmácia clínica? Então, além de auxiliar a agilidade, como vimos, 88% enxerga ganhos na redução de erros de prescrição, 86% na redução de eventos adversos medicamentosos, e 78% enxerga ganhos para assegurar uma melhor segurança do paciente, o que realmente é muito importante. Bom, agora entrando já na parte dos desafios observados, e nós temos vários, mas um deles é realmente tornar ainda mais seguro e homogêneo os atendimentos e o próprio ambiente hospitalar. E sabemos que reduzir a variabilidade do cuidado e evitar eventos adversos são realmente orientações, né, essenciais para as práticas assistenciais dos hospitais. Quando questionados, né, quais seriam os principais desafios relacionados à qualidade da atenção e realmente à segurança ao paciente, as 3 prioridades mais citadas aqui, já por ordem realmente de importância, foram a prevenção de eventos adversos, a padronização dos cuidados e estabelecer processos, além de garantir um bom nível de engajamento do corpo clínico na utilização de tecnologias e sistemas. Como o nível de engajamento do corpo clínico é um dos grandes desafios apontados pelos hospitais, nós questionamos também qual é a percepção de novas tecnologias pela equipe. E aqui tivemos um retorno positivo em relação à aceitação, sendo 62% em uma aceitação moderada e 36% com um alto grau de aceitação. Já pensando aqui num contraponto, né, que a pesquisa nos trouxe, é realmente o engajamento do corpo clínico na adesão de mudanças e processos, mesmo quando essas novas tecnologias têm uma boa aceitação. Então, nós vemos realmente uma excelente aceitação, boa, né, em relação a novidades e afins, porém, ainda contamos com um baixo engajamento na prática. Isso se deve muito por conta de 3 grandes pontos que são observados diariamente com os nossos parceiros. O primeiro, né, porque a grande maioria dos hospitais brasileiros, o corpo clínico é aberto, que requer treinamentos constantes das equipes. Outro ponto é a falta, né, de processos institucionais, que esses treinamentos de novas tecnologias vão requerer, né, muitas vezes até do próprio prontuário eletrônico. E, claro, outro ponto importante são as diferenças geracionais, né, que também podem impactar diretamente no engajamento a essas novas tecnologias. E aqui já outros desafios apontados, né, pela nossa pesquisa, já considerando aqui o fluxo de trabalho, a fim de garantir realmente a segurança do paciente, foram apontados o desafio de fomentar uma cultura de comunicação clara e consistente entre, né, todas as equipes. Aqui, seguindo, né, da adesão aos protocolos clínicos e também a redução ou, né, a prevenção de eventos adversos. São realmente desafios diários. Levando agora em consideração o aumento significativo no número de escolas de medicina e também novos ingressantes no mercado de trabalho nos últimos anos, perguntou-se sobre quais são os principais desafios no que diz respeito ao ingresso de médicos recém-formados ao segmento dos hospitais privados no Brasil. E assim a gente obteve que 95% enxerga que o grande desafio é o nível da qualidade dos profissionais recém-formados e 94% entende que é conciliar as expectativas desses médicos à realidade do dia a dia
da prática clínica, né, que vai ser bem diferente do visto na universidade. A rápida adaptação dos profissionais ao ambiente institucional, além da dificuldade em encontrar profissionais de especialidades específicas, também foram pontos observados, né, dentre as respostas que os hospitais nos deram. Claramente, dentre todos os desafios que temos, a inteligência artificial está cada vez mais presente nos hospitais. 82% dos hospitais responderam que fornecem algum tipo de recurso de inteligência artificial, né, de IA. Os principais usos são auxiliar no diagnóstico, no processo de decisão clínica, na análise de exames por imagem, processos administrativos, na correção de dados do prontuário eletrônico, dentre outras muitas funções. E também foi questionado como eles acreditam que a IA possa auxiliar nos processos da farmácia clínica. E 92% responderam que vai auxiliar aumentando essa assertividade do processo de revisão de prescrições. 89% respondeu na identificação de interações medicamentosas, além de prevenção de erros diretamente ligados à prescrição. Apesar dessas respostas, 74% dos hospitais dizem estar pouco preparados para a aplicação de uma IA nas áreas clínicas de atendimento nos próximos 2 anos. E aqui nós temos inúmeros motivos do porquê nós temos uma cautela maior com a inclusão, né, de uma IA dentro dos hospitais. Por fim, aqui, quando perguntado sobre a percepção, né, dos principais desafios para os hospitais brasileiros para os próximos 3 anos, então, como vemos, né, esse nosso futuro próximo, foram selecionados a redução dos custos hospitalares, a escassez de pessoal e esgotamento clínico, como os 2 primeiros, de fato, seguidos de melhorar a segurança do paciente e qualidade do cuidado. Otimização do fluxo de trabalho, a melhoria, né, na verdade, na interoperabilidade de dados e acompanhamento dos avanços na ciência médica. Então, são realmente os principais desafios que os hospitais apontaram aqui para o nosso futuro próximo. Bom, com isso, a pesquisa, ela realmente evidenciou a preocupação das instituições com a qualidade do cuidado, segurança do paciente. Contudo, apesar da evolução, né, nas iniciativas que são constantes referente à qualidade, devemos observar que os seus desafios futuros exigirão ainda mais atenção no equilíbrio entre custo e qualidade e tentando reduzir desperdícios, automatizando processos. Entendemos também que ter acesso a informações baseadas em evidência contribui diretamente para esse aumento da segurança do paciente. Com certeza vai trazer um melhor alinhamento das decisões médicas, uma vez que a busca, né, pela qualidade do cuidado e da segurança realmente são prioridades dos hospitais. Nós chegamos à conclusão que se torna cada vez mais evidente que a adoção a essas ferramentas adequadas e processos claros poderão realmente garantir o conhecimento necessário às equipes, fazendo com que o setor esteja mais bem preparado para fornecer atendimento de excelência aos pacientes de uma forma geral. Bom, aqui hoje eu quis trazer alguns pontos que achei mais interessantes para abordar, né, durante a nossa jornada. Obviamente, a pesquisa é muito mais extensa, conta com outros dados que são de interesse de todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de mostrar esses dados e os convido a fazer a leitura na íntegra da pesquisa que foi lançada hoje, bem fresquinha, e vai estar disponível no site da ANAP para que vocês possam fazer essa leitura. Então, agradeço mais uma vez e eu passo novamente a palavra para a Elideia. Muito obrigada, Ariane. Eu acho que você provocou bem aí todos nós. Eu tive acesso ontem na prévia aí no privilégio, já tive a oportunidade de ler, mas eu acho um excelente diagnóstico exatamente para que a gente possa usar aí como uma estratégia para alinhar eficiência, qualidade e segurança. E é muito interessante, logo no início, quando você traz o resultado, todo mundo concorda que é super importante, e aí quando vê qual, inclusive para a segurança do paciente,
quando vê o maior ganho, ele é consequência da melhoria da prática clínica, né? Aparece lá no quarto lugar. Ou seja, é uma ferramenta mesmo para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é aí sim equilibrar a eficiência, a qualidade e a segurança do cuidado. Então, eu provoco também a todos que façam a leitura, porque é um excelente material. Parabenizo aí a Walter Clover por nos permitirem, né, fazer esse diagnóstico. Eu também acho importante a gente comparar o resultado da pesquisa de todos os hospitais com a nossa resposta, né, enquanto hospital, para entender se a gente estava muito diferente desse panorama ou não, e os pontos que a gente está à frente. Já provocando o time todo para fazer lá no chat perguntas, você trouxe alguns desafios que eu queria realçar. Sim, o treinamento das ferramentas, se a ferramenta é importante, ela é, mas a gente precisa, sim, treinar. Outro ponto, a diferença de geração, né? Eu me incluo aí nos mais antigos, então, as dificuldades naturais que a gente tem, mas também o nível da qualidade dos recém-formados, que também tem que entender que essa ferramenta tem um objetivo claro de chegar lá, melhorar a qualidade e a segurança do paciente. Muito obrigada, Ariane, parabéns aí pela apresentação. E eu vou aproveitar para passar, então, para a Luciana Carla Reis, para ela fazer as ponderações dela, dentro da experiência dela de gestora de qualidade e segurança no Hospital Santa Rita de Cássia. Muito obrigada, Luciana, passo a palavra para você. Muito obrigada, bom dia a todos, é um prazer, agradeço muito o convite em nome do Hospital Santa Rita, agradeço a ANAP, Elideia, obrigada, prazer estar com vocês. Eu fiz exatamente esse exercício, enquanto ela ia apresentando, eu já fui comparando aqui, né, aqui no Santa Rita, e eu fico refletindo muito, né, como que a gente pode, porque falar de qualidade e segurança é uma coisa muito ampla, né, que tomou uma proporção, né, eu estou há mais de 15 anos nesse ramo. Eu lembro quando qualidade era muito grande e segurança do paciente era pequenininho, e aí eu lembro que com as minhas médicas, ela virava e falava, vamos ver que daqui a pouco a segurança do paciente vai tomar uma proporção, e hoje é um combo, né, de coisas muito macro, né, muito grandes, ainda, né, desde sempre, a inclusão dos médicos é um desafio, né? E eu queria colocar aqui uma coisa que eu não vi na pesquisa, mas para a gente refletir também, que é quando a gente tem o apoio de uma alta liderança forte. Essa é uma característica muito bacana, que aqui no Hospital Santa Rita, eu estou falando daqui de Vitória, Espírito Santo, né? A gente tem uma alta liderança que dá um apoio, e eu acho muito interessante quando a gente vai para a causa raiz, vai discutir plano de ação, ou mesmo na ronda de segurança da alta liderança, o que eles viram e falam assim, Luciano, vamos colocar tecnologia, né? Ele fala, vamos primeiro pensar em tecnologia. E aí a mão de obra a gente trabalha redesenhando o processo, e isso é muito bacana. Eu fiz esse exercício quando ela foi apresentando. A gente está bem aqui, a gente tem agora recente uma coisa muito bacana, que é o robô, né? O robô que faz entrega de medicação, e nós estamos na semana de mapeamento do processo do robô, né? Além de ser incrível, né? O robô que leva medicação para cada setor, a gente vai mapeando o processo, redesenhando, e aí, como que é, né, gente? Muito legal, porque o robô é incrível, tá funcionando super bem, toca o telefone quando chega e não vê, e tem todas as caixinhas separadas por setor, é bem bacana. E aí, nós fomos fazer o mapeamento na semana passada, olha que interessante. E aí fomos pergunta médico, pergunta técnico, pergunta enfermeira, eles falaram assim, Luciana, o robô ele é um pouquinho baixo, né? Tem como colocar uma bandeirinha nele para a gente poder olhar quando ele estiver chegando no posto? Então, assim, a tecnologia, ela realmente, né? E a gente faz esse exercício quando a gente implementa as tecnologias aqui, e mesmo quando inclui os médicos nessa transição, que para alguns não é muito fácil, né? E para outros é muito bem recebido, mas é de ter, quando a gente une a qualidade em termos de processos escritos, né, do que a gente quer e o objetivo onde a gente quer chegar, garantindo essa segurança para os pacientes, então a gente consegue colocar um combo estratégico de coisas que rodam, né? Aqui no estado, eu e as minhas médicas, a gente faz uma consultoria externa também, então a gente anda nos hospitais do interior, né? E a gente às vezes fala aqui, né? Eu gosto de quando a gente escuta todo mundo e hospitais com versões diferentes, porque a gente vai nos hospitais e vê como que o que a gente fala às vezes é muito distante para algumas pessoas,
né? Então, tecnologia, por exemplo, em serviços públicos, não é uma coisa que chega tão rápido. E aí, como que a gente ensina eles a fazer qualidade para garantir uma eficiência, né? O cuidado centrado no paciente, né? E ainda a gente promover essa consciência de segurança do paciente em todas as proporções. Aqui a gente tem promovido isso, não só no Hospital Santa Rita, mas no estado todo, fazer com que a qualidade e a segurança não sejam mais coisa a fazer, né? Não é chegar com um combo de tarefas a ser feitas, com um combo de documento para entregar, né? Nós vamos ver o que a gente já faz, o que a gente tem de oportunidade, de sistema, tecnologia, ainda que sejam poucas, que pode ser agregado nesse tudo, né? O que você já faz? Só contar um pouquinho da nossa experiência aqui. A gente criou um plano de qualidade e segurança do paciente aqui no Hospital Santa Rita, baseado no estudo do NHS, que foi um diagrama direcionador, né? Dentro desse diagrama direcionador, a gente colocou os primários, né? Os direcionadores primários, e nesse diagrama direcionador a gente contempla qualidade e segurança, o trabalhador, né? Porque é uma coisa que a gente não fala em qualidade e segurança como se fosse só o RH, né? A governança clínica está dentro do nosso pilar e a gestão por indicadores, né? E dessa forma a gente vem treinando, né? A gente faz isso já há 1 ano e meio e a gente vem treinando de agregar tanto planejamentos estratégicos, né? De tudo que chega, né? De todas as coisas que a gente alcança, quanto as tarefas corriqueiras dentro de um plano onde a gente tem metas, né? A alcançar de tempos em tempos. Então, eu fiquei muito feliz com a pesquisa, né? Que legal, assim, e saber também que a gente está no caminho certo e na mesma visão, né? Porque realmente, né, incluir os médicos não é uma coisa fácil, né? Não é, não por eles somente, porque às vezes a gente também vai andando, né, no paralelo, na gestão, inclui os gestores e os diretores e coloca os médicos no paralelo, então... a informação, apareceu comunicação lá, né, como uma coisa que precisa ser melhorada, é mundial a questão da comunicação, mas sabe uma coisa que a gente percebe muito aqui, né, quando você dá a informação, né, essa semana teve reunião dos chefes de serviço aqui, e eu fico encantada com aqueles olhinhos brilhando, por quê? Porque eles recebem informação de um indicador, eles recebem informação de que o robô está rodando, que eles fazem parte disso, né, de que tem um monte de equipamentos chegando, e que é para eles testarem, que é para eles darem feedback. Então, a informação, quando ela é clara e transparente, né, e quando ela chega para inclusão, ela é mais fácil de ser agregada. Era isso que eu queria deixar aí, né? Eu gostei muito, muito obrigada, Elideia e os demais, a ANAP, pela participação aí. Obrigada, Luciana. Na verdade, a gente está aqui, né, aberto para as perguntas. Você volta conosco aí ao final para participação aí para as pessoas que quiserem contribuir, perguntar e entender e sugerir também dentro dessa linha que você colocou. Acho que você tocou também pontos importantes para provocar a reflexão dos participantes aqui. Importância da liderança, não tem qualidade e segurança se a gente não começar com liderança. Esse eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem na saúde, né? Entender, nós formamos, a nossa formação técnica, ela é sempre primorosa. O problema é que nós não somos formados para liderança. E eu, como médica, falo claramente que nosso time ainda é o time mais difícil, que é aquele que tem que entender que ele tem que se ver como líder, como gestor, porque ele é, na verdade, o líder do processo e precisa de uma equipe multi. Então, como pensar essa liderança, entendendo aí todo um programa que você deixou muito claro também, que é importante ter um plano dessa qualidade, do que vai fazer, né? Essa semana a gente teve aí a felicidade de ter um editorial de uma revista, um comentário sobre um trabalho recém-publicado que nós fizemos na Rede DOR, falando sobre qualidade e segurança, falando sobre acreditação. E o editorial provocou, dizendo que a acreditação, embora promova aí o avanço de cultura de segurança, não pode ser encarado como um ponto final, né? O maior valor está sendo catalisar uma transformação cultural contínua, sustentada por um trabalho em equipe, comunicação aberta e compreensão que os erros não são motivo de punição, mas sim de oportunidades valiosas do aprendizado coletivo. Eu me permiti até ler aqui o que o editorial colocou, porque tocou muitas coisas que você falou aí, a importância da comunicação, né, de estar todo mundo bem aberto e
e transparente, num ambiente seguro, onde eu possa perguntar, onde eu possa tirar dúvida. Nós, da qualidade, temos o mau hábito de falar no qualitês, que poucas pessoas entendem. Quando você fala no diagrama direcionador, nos direcionadores primários, secundários, com certeza na escola nós não tivemos isso. Já foi dito pela pesquisa que os conflitos de geração e a qualidade dessa mão de obra que chega agora é um desafio, né? Então, você toca isso muito bem quando você fala do teu plano da qualidade, dos pilares que você citou aí, e da importância da troca de experiência. Quando você cita aí que você faz as auditorias, eu também tenho essa oportunidade, né? Dentro da Rede D'Or a gente tem hoje 79 hospitais, e eu falo que a gente aprende muito com a experiência do outro. Então, tanto internamente, na oportunidade, eu como rede, você aí na tua oportunidade dos hospitais que vocês trabalham, mas também na oportunidade que a ANAP permite, né, da gente usar a ferramenta do benchmark para trazer essa experiência prática, porque é o que agrega no nosso dia a dia. Dá a sensação de que é possível fazer, né? Porque na hora que a gente fica falando aqui, eu fico pensando que as pessoas ficam pensando assim, nossa, tá lindo, maravilhoso, mas como é que eu chego lá, né? E aí, quando vai, primeiro que eles olham assim, mas eu tenho isso tudo também. Então, é isso, né? Porque já tem também, é só organizar o que tem para mostrar. Então, acho que você conseguiu trazer um panorama bem interessante e aliando a sua prática ao que a pesquisa já trouxe para a gente também. Parabéns, Luciana. Obrigada. Vou pedir, então, que você fique conosco para, no final, a gente ter aí as participações e vou convidar a Sueli Luz, que é superintendente operacional do Hospital e Maternidade CEPACO, para falar com a gente como é que é a sua experiência. Então, Sueli, obrigada, bom dia. Bom dia, Lidéia, bom dia, ANAP, agradeço ao convite, é uma honra poder participar dessa jornada, e, assim, muito importante ouvir a Ariane com a pesquisa. Eu fiz o mesmo exercício que a Luciana, enquanto a Ariane foi apresentando, eu fui olhando para o nosso cenário interno aqui, e como que a gente hoje consegue trabalhar todos esses desafios de engajar as equipes, né? Então, a pesquisa ela foi muito assertiva no resultado, onde ela aborda vários aspectos, né? E dentre todos esses aspectos que ela traz, essa questão hoje de envolver, engajar o profissional, principalmente aquele que está mais à beira-leito, né? Os nossos médicos, a nossa equipe multiprofissional, nas tecnologias que hoje a gente tem o desafio aí de fazer com que essa geração que é mais conectada, né, consiga entender a importância do uso dessas tecnologias. Então, a gente percebe assim que está bem atualizada no cenário que eu acredito que não é só nosso, é de vários hospitais, como bem a Ariane trouxe. E também reforço a fala da Luciana em relação à questão da comunicação. Nós aqui no CEPACO, o CEPACO é um hospital privado, né? Falar um pouquinho do nosso hospital. Ele é fundado, tem a sua fundação desde 1979, nasceu com uma missão de trabalhar a indústria papeleira. Então, foi um hospital que nasceu voltado para a indústria papeleira, para atender os papeleiros, né? Então, ele já tem esse olhar para as ferramentas que a indústria costuma utilizar. Então, nós já nascemos com uma autogestão, essa autogestão ela é voltada para atender, antigamente, quando nasceu, eram os papeleiros, hoje ela atende todo o mercado. E falando operacionalmente, a gente tem um grande desafio, como trouxe aí a Ariane, em relação a custo-benefício. Como que a gente equilibra os custos do atendimento, né, voltado para as melhores práticas, para a evidência científica. A gente tem várias tecnologias aqui dentro para dar suporte e ajudar as equipes e também a gestão, né, no sentido de equilibrar essa balança, né, como que a gente consegue ter uma boa governança com as operadoras, não só a nossa própria operadora, mas as demais operadoras, e como que a gente consegue dar uma boa assistência, né, assistência de qualidade, com segurança, utilizando os melhores recursos, mas ao mesmo tempo também equilibrando o nosso ciclo de receitas dentro da instituição.
é um grande desafio, sem dúvida é um grande desafio. Nós somos um hospital que temos uma alta complexidade, a gente diria, porque hoje nós trabalhamos muito linhas de cuidados dentro da instituição, então nós procuramos estrategicamente, temos o nosso plano estratégico, onde a gente trabalha a linha materno-infantil, somos um hospital que temos 100 leitos de UTIs, né? São 250 leitos no total, desses 250 leitos, 100 deles são voltados para a UTI, sendo 40 leitos de UTI adulto e 60 leitos de UTIs infantis. Como que a qualidade consegue trabalhar essas práticas por meio dessas linhas? Então, nós temos na linha materno-infantil os protocolos direcionados para essa linha, e a gente trabalha muito a questão da governança desses protocolos por meio de um programa que nós chamamos Programa CEPACO de Excelência. A gente procura trazer nesse programa CEPACO de Excelência os indicadores de resultados, indicadores de produção. A nossa gestão da qualidade faz parte do comitê deste programa CEPACO de Excelência, e neste programa a gente traz a ponta. Nós trazemos os coordenadores médicos, trazemos os coordenadores de enfermagem, a equipe multi, que debatem ali o resultado num olhar mais amplo, né? Tanto de segurança, de qualidade e de desafios em relação às equipes, né? Como que as equipes estão engajadas, como que as equipes estão desenvolvendo essas práticas dentro da instituição. Ao mesmo tempo, e aí o meu olhar é mais operacional, né? Até pela função que eu desempenho dentro da instituição, ao mesmo tempo a gente também tem um desafio muito grande, que é desenvolver os nossos profissionais para que eles possam também estar muito engajados com essas práticas, né? Então, a gente tem aí a questão das integrações e interações, e aí a Ariane falou muito da interoperabilidade dos sistemas, né? Fazer com que todos esses sistemas se falem e tragam para a ponta facilidade para a assistência, né? Quanto menos a gente utilizar o manual e a gente usar a tecnologia para interoperabilizar esses sistemas no sentido de facilitar, mas ao mesmo tempo trazer a segurança, né, para os nossos profissionais da ponta, é o que a gente tem feito hoje e que a gente tem debatido muito dentro do nosso programa CEPACO de Excelência no Atendimento. Ali a gente traz todos os profissionais, ali eles trazem os seus desafios, e ali a gente discute a estrutura, discute os processos, a integração desses processos e a interoperabilidade dos nossos sistemas. Nós trabalhamos com o sistema TASI, né? E procuramos também trabalhar com os sistemas legados, né? Que são os sistemas de laboratório, o sistema do banco de sangue, o sistema de anatomia patológica, que são sistemas que não são dentro do TASI. Então, a gente precisa fazer a integração desses sistemas para que o médico lá na ponta tenha maior facilidade, assim como a farmácia clínica também, tenha maior facilidade de acompanhar o resultado dos exames, né? Acompanhar o diagnóstico desses pacientes de forma mais rápida, mais tranquila, né? Sem ter tanta dificuldade para chegar a um diagnóstico e definir o plano terapêutico desse paciente. Nós procuramos também integrar essas equipes, e assim, o hospital, a gestão da qualidade, ela está muito próxima de todas as equipes da instituição, no sentido de acompanhar os huddles que nós fazemos diariamente, as visitas multidisciplinares, onde a gente discute ali nessas visitas o que acontece em relação às melhorias dos processos. Nós estamos num momento muito desafiador, vamos dizer assim, que é a retirada do papel por completo.
o prontuário eletrônico é um desafio também fazer com que ele esteja totalmente integrado para ser um facilitador para o médico, para ser um facilitador para a equipe, né? Então, a gente está, nesse momento, na instituição, trabalhando intensamente a certificação digital para que a equipe completa possa ter o prontuário eletrônico de forma digital. Então, primeiro você começa com a certificação digital das equipes, que é o que nós estamos fazendo, já estamos num processo bem avançado nesse sentido, para que todos possam ter acesso ao nosso protocolo eletrônico. E a ideia é que esse protocolo eletrônico interaja com quer dizer, que as nossas equipes consigam interagir estando ou não estando dentro do hospital, atendendo, claro, os cuidados, as cautelas da LGPD, né? Mas que consiga acessar de forma mais célere as informações desse prontuário eletrônico para dar mais velocidade, para dar mais agilidade e, ao mesmo tempo, a gente reduzir, operacionalmente dizendo, o tempo de permanência desse paciente na instituição. Então, a gente procura sempre acompanhar, falando de eficiência, né? Como que a gente alinha a eficiência, a qualidade, a segurança, a gente procura sempre acompanhar esse tempo de permanência no sentido de reduzir essa permanência, mas ao mesmo tempo também acompanhar as readmissões, o quanto que nós estamos sendo eficazes, o quanto que nós estamos sendo efetivos, né, no tratamento desses pacientes. O hospital, como eu disse, é um hospital de alta complexidade. Aqui nós realizamos cirurgias complexas, né, cirurgias pediátricas, cardiológicas de alta complexidade. Temos muitas ECMOs que acontecem no hospital, prismas e outras assistências que a gente considera de alta complexidade. Então, nós precisamos fazer com que tudo isso seja muito mais ágil, que esse paciente saia daqui com segurança, né? E a qualidade está muito presente nesses processos. As nossas auditorias, os nossos huddles, a nossa farmácia clínica, a gente procura automatizar, nós já temos automatizada a questão da prescrição eletrônica, então não é feita a checagem de enfermagem, hoje ela é toda eletrônica, então isso otimiza muito a prescrição do médico e também nós acompanhamos muito de perto a questão da adesão do nosso corpo clínico às recomendações da farmácia clínica, né? E a nossa taxa de adesão é bem interessante, assim, a maioria do corpo clínico tem uma preocupação muito grande em ouvir as recomendações da nossa farmácia clínica, assim como as demais equipes também têm uma adesão muito grande às boas práticas dentro da instituição. O hospital é conhecido por ser um hospital pioneiro no controle de infecção hospitalar. Aqui aconteceu os primeiros fóruns, os primeiros debates, né, de controle de infecção. Então, nós temos esse pioneirismo e a gente zela muito por esse controle de infecção. Apesar de sermos um hospital de alta complexidade, os nossos índices de infecção estão abaixo do que a gente tem visto aí no mercado, e isso se deve muito à aderência das nossas equipes, às boas práticas no combate, no controle à infecção hospitalar. Então, muito do que a Ariane trouxe na pesquisa, a gente vê assim, o quanto que isso conversa com a nossa realidade aqui no hospital. Várias situações que ela trouxe ali, a gente vê que é real, faz parte mesmo, a questão hoje do desafio das equipes estarem mais preparadas para trabalhar com a inteligência artificial. Ainda existe um certo receio, né, da inteligência artificial ser uma agregadora, ser uma facilitadora, mas é um cenário futuro que não tem como, todos nós vamos ter que realmente se adaptar a essa realidade, né?
e eu entendo que ela vem para agregar, ela vem realmente para melhorar, e nós estamos neste caminho. Nós estamos hoje trabalhando, nós temos um grupo de trabalho dentro da instituição voltados para trabalhar mais essa questão. A Luciana já está mais avançada, né, com a questão do robô aí. A gente ainda está analisando de forma muito cautelosa como que nós vamos integrar a inteligência artificial aos nossos sistemas operacionais, para que a gente possa trazer mais segurança na ponta e, ao mesmo tempo, também mais agilidade nos nossos processos. Então, nós estamos aí com vários projetos para trabalhar melhor essa interoperabilidade dos sistemas, né, trazendo, a gente já faz muito a telemedicina, a maioria das nossas consultas ambulatoriais hoje são realizadas por telemedicina, mas não é propriamente uma inteligência artificial, ali é um profissional, né, interagindo através de um vídeo, fazendo uma consulta. O que a gente procura realmente é utilizar mais algoritmos, né, em relação aos nossos protocolos, para serem mais efetivos, para trazer, no caso, por exemplo, das cirurgias, para trazer ali para o cirurgião uma agilidade numa descrição cirúrgica, que ele possa acompanhar de perto o quanto que aquela inteligência artificial conseguiu alinhar a ciência, né, ao protocolo que foi estabelecido dentro da instituição, e o quanto que isso pode melhorar. Então, a gente está nesse projeto, ainda não está concluído, a gente está num projeto com a nossa tecnologia da informação, para que a nossa TI nos dê todo o suporte necessário para automatizar mais os nossos processos. A gente já tem esses processos todos bem definidos, os nossos protocolos todos bem descritos, mas eles ainda existem no papel, ainda existem em pastas eletrônicas nos nossos computadores. O que a gente quer fazer é dar mais dinamicidade para esses protocolos, no sentido de que eles possam ser avaliados por uma inteligência artificial, desenhados por nós, claro, mas avaliados por uma inteligência artificial que seja facilitadora para as nossas equipes. Assim como o agendamento cirúrgico, para que esses profissionais não precisem ter tanta dificuldade de fazer agendamentos de cirurgia, e também outras facilidades, como a Luciana colocou, utilizar a inteligência artificial para nos facilitar a comunicação entre as equipes, né? Nós temos algumas ferramentas que a gente utiliza dentro da gestão da qualidade, que é o protocolo de Londres. No caso, quando a gente vai fazer uma análise de um evento, né, a gente utiliza muito a ferramenta chamada protocolo de Londres, e automatizar essa ferramenta para que ela seja mais efetiva e facilitadora de processos também é algo que a gente persegue, assim como a ferramenta de comunicação chamada SBAR, que a gente utiliza dentro da instituição, e que também hoje ela ainda é no papel, mas é um projeto aí para que a gente possa automatizá-la e ela ser uma ferramenta mais interativa, mais generativa ali, que possa nos ajudar na ponta a transitar essa comunicação e a gente garantir que o profissional esteja inteirado do que está acontecendo na jornada do nosso paciente. Nós temos essa preocupação de fazer com que essa jornada ela seja acompanhada por todos os profissionais, quer seja o médico, o enfermeiro, a equipe multi como um todo, todos estejam mais próximos do time de satisfação ou insatisfação desse cliente dentro da instituição e da segurança desse atendimento. Bom, Elideia, eu acho que é isso que eu poderia apresentar do CEPACO, me coloco à disposição para possíveis perguntas. Muito obrigada, Sueli, obrigada mesmo. Você também traz aí vários pontos que eu acho que a gente tem que pensar, e você, quando foi falando, eu fui lembrando que, assim, para mim é muito importante o ponto que você está falando da interoperabilidade, que da gente ter ferramenta, mas de que ela facilite o nosso trabalho,
né? A gente tem várias experiências aí mostrando que o uso de tecnologia, o uso de inteligência artificial vai ajudar a gente a voltar à beira do leito e tirar a gente da beira do computador. Acho que é o meu maior sonho, né? Então tem que ter ferramenta assim, mas ela tem que ser fácil. A gente estava comentando na pesquisa aí que é uma ferramenta, o diagnóstico aí de uma importância de ferramenta de apoio à clínica. Nós temos dentro da Redditor a oportunidade de termos, a gente usa aí uma ferramenta da Clinical Key para apoio à decisão clínica, e aí você tocou em outro ponto, como engajar essa equipe. A gente chegou a fazer uma rodada de workshops, que a gente chama workshops de dano zero, provocado aí também com a ajuda da ferramenta, para que a gente conseguisse trazer todo mundo para o mesmo time, para o mesmo propósito, né? Eu sou da assistência, eu falo que sou médica de formação, enfermeira de coração, porque eu acho que a enfermagem é que está realmente na beira do leito cuidando do doente, mas a gente não trabalha sozinho, a gente, além de uma equipe multidisciplinar da assistência, a gente tem toda a área do apoio. E aí você trouxe isso, a TI chega, traz a ferramenta, se ela não integrar, se ela não for fácil, a gente não vai usar, e aí só vai aumentar custo. Cadê de novo o nosso equilíbrio aqui dos pratinhos, né? De trabalhar qualidade, segurança, eficiência, entender como é que eu tenho que também evitar o desperdício. Então, você passou aí por uma experiência rica que o hospital tem, trouxe linhas de cuidado, que eu acho fundamental, se a gente não entender processo de trabalho, linha de cuidado e continuidade desse cuidado do paciente, ancorado por protocolos, que você também deixou a importância do protocolo aí, a gente não vai conseguir medir, e aí você também traz a importância da gestão de dados para essa medição. Mas eu queria realçar, a gente já tem perguntas, mas eu ainda queria realçar na tua fala uma ferramenta que às vezes passa e eu estou aqui provocando o público para eles entenderem da importância do conteúdo que vocês trouxeram, e até para que depois escutem de novo lá no YouTube da ANAP, porque na primeira vez a gente talvez não se aproxime de todos os conceitos. O Huddle é uma ferramenta super importante, que vocês reúnem rapidamente, né, um time ali, de novo, multiprofissional, onde eu vejo o problema do dia e eu vejo que está ali tendo que ser atacado de mais pronto, para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio dos pratinhos que você colocou. Então, acho que é muito importante, você deu exemplo de medição aí de permanência com readmissão, entendendo que eu tenho que fazer a gestão dos dados como um todo, né? E, por fim, ainda dentro do comentário que você coloca aí, a importância do desenvolvimento profissional. E aí eu acho que a gente passa a ser uma formação, né? Eu vejo hoje na minha prática, a gente tem aí um programa que a gente chama Qualificador, que é trazer os escritórios da qualidade para o nosso padrão da qualidade corporativa, para entender o todo e a experiência de 79 hospitais, mas a gente forma, o mercado leva, e a gente contrata. Então, assim, tem que assumir que nós vamos ser formadores de mão de obra, também porque já foi trazido pela Luciana na fala dela, que a gente tem um desafio enorme da qualidade profissional, não só a Luciana, mas a Ariane também trouxe isso, a qualidade dos profissionais que a gente contrata. Então, parabéns, Sueli, acho que você me deu aqui, fiquei pensando em muita coisa que eu tenho no meu dia a dia e que eu posso também aprender aí com essa prática de vocês, tá? Eu acho que agora a gente volta todo mundo aqui para o nosso painel para a gente começar com as perguntas. E eu vou provocar, porque assim, não tem uma vez que eu participe de um evento, eu não vou falar quanto tempo que vocês vão fazer conta da minha idade, mas eu posso dizer que é muitos anos de estrada. Essa pergunta vem sempre. Então, eu vou até usar ela aqui como primeira para provocar vocês e abro a pergunta para que cada um de vocês se manifestem, que é aquela que a gente sabe, né, que não existe uma receita de bolo para todos, mas qual a sugestão para a gente engajar a equipe médica? E aí eu vou me permitir, né, porque sou médica, estou falando da minha categoria, mas com certeza é o desafio maior. O que vocês podem dar de dica para a gente aí? Depois eu me permito dar a minha opinião também na minha prática hoje. Como engajar esse time, gente, que está focado lá em vir, operar, correr, ir para outro lugar e não entende nem o que é, e muitas vezes quando começa a trabalhar num hospital que tem práticas de segurança de qualidade já maduras, começa até a reclamar, que chatice é essa? É isso mesmo, aqui no Santa Rita e no CEPAC eu tenho que escrever tanto documento, eu tenho que fazer tanto protocolo, o que é isso? Como é que eu faço, gente? Qual é o segredo? Posso falar aqui no CEPAC, Elideia, se você me permite. A gente entende realmente que é um grande desafio, mas não é
tão intransponível assim, não. O médico, ele precisa entender, uma vez que você tem uma abordagem adequada com ele, sobre a importância da participação dele na questão da segurança, ele é o principal promotor desse processo. Nós temos, vamos falar da cirurgia, que é o mais crítico, né? Como você disse, a maioria dos cirurgiões, eles não são do corpo clínico da casa, né? Eles são externos, né? E assim, a gente aqui, nós temos um trabalho onde as nossas enfermeiras, no momento em que ele chega na instituição, ele já é acolhido, porque nós entendemos que ele é um cliente importante dentro da instituição e ele precisa, no caso do cirurgião, ele precisa estar engajado com as boas práticas, até porque a cirurgia dele só vai ter sucesso se ele entender a importância da segurança, das boas práticas. Então, no CEPACO, a gente não tem tido esse tipo de problema pela situação que a gente tem, a forma como a gente tem trabalhado com esses médicos. A gente tem orientado a eles dentro do centro cirúrgico, quando eles chegam no primeiro momento, eles são muito bem acolhidos pela nossa equipe de enfermagem, pela nossa equipe administrativa, eles são orientados sobre o protocolo, e se um outro insiste em não seguir o protocolo da instituição, gentilmente ele é convidado para um café. É isso, a melhor estratégia é o café. Com um café, ou com um dos nossos gerentes, né? A gente também tem um grupo de contratos dentro da instituição e a coordenação, onde esse médico provavelmente está vinculado, nesse caso, se ele é externo, ele não está vinculado. Então, a gente tem um relacionamento médico. E aí, gentilmente, a gente convida ele para um café. Se ele não vir para o café, a gente manda uma cartinha gentil para ele, dizendo da importância do engajamento no próximo retorno dele, que a gente espera que ele contribua conosco, e aí é muito tranquilo. A questão dos adornos é sempre um desafio dentro do centro cirúrgico, né? Então, a gente sempre tem aqueles que, por exemplo, são muito religiosos, e eles não querem tirar a sua correntinha, o seu santinho. Isso vai trazer um grande prejuízo naquele momento? Não vai. Então, a gente, olha, tudo bem, desde que isso não prejudique ali a cirurgia. Então, assim, você também tem que ter um pouco de flexibilidade para ter um maior engajamento. E é isso que a gente tem feito aqui. O nosso corpo clínico da casa, eu não posso nem dizer todos eles são maravilhosos. São extremamente engajados, eles fazem parte do nosso programa de CEPACO de excelência, são eles que junto, o Handle eles participam, a Visita Multi eles participam. Então, assim, é uma equipe uma equipe de trabalho bem engajada. É isso, Eli, vou passar a palavra depois para a Luciana, mas você falou um ponto que eu acho muito importante. Primeiro, integração. Como esse profissional consegue entender as regras da casa, né? Porque, como a gente fala, ele é um convidado, a gente aceitou ele chegar no nosso corpo clínico, seja aquele corpo clínico permanente, nosso plantonista, hospitalista, a turma do dia a dia, seja esse corpo clínico não permanente, mas é o que vem operar, o que vem internar o seu paciente. Ele precisa conhecer as regras da casa. Então, esse processo da integração é muito importante para deixar bem claro para ele as diretrizes, né, que essa empresa considera. No meu caso, na Redditor, para nós, segurança é inegociável, está dentro do nosso modelo. Todo o resultado financeiro tem que ser trazido pela qualidade técnica, que tem que ser percebida pelo paciente e pelo médico. Então, ele tem que entender também que essa qualidade técnica vai gerar resultado para ele, e aí entra o pertencimento. Quando ele entende que ele vai ter ganho, é por isso que ele colabora com você. Então, quando eu brinquei que na vida toda sempre me perguntaram, e no passado eu respondi, é um enorme desafio. Hoje eu já posso falar, gente, eu tenho tantos parceiros médicos, mas aí tem uma pitadinha que eu também, acho que a Luciana pode trazer, e a Ariane também, mas eu vou me adiantar aqui, que é a nossa linguagem. Não dá para ficar falando no qualitês, entendeu? Porque o médico não foi preparado para isso. Então, a gente tem que traduzir um pouco isso e tem que fazer sentido para ele. Eu tenho que explicar o porquê da importância do adorno, da retirada, né? Vai ficar escondidinho lá dentro do uniforme dele, tá bom, essa unidade vai aceitar. O jogo que o hospital está fazendo, né? A integração desse hospital vai deixar claro para ele.
Agora, é aquele brinco das minhas amigas cheias de pedras, fora da orelha, caindo pela barriga do paciente? Não, essa não dá para tolerar, porque vai causar infecção, vai cair na barriga do paciente, é um corpo estranho. Então, tem que fazer sentido, tá? Eu acho que isso tem que ficar de recado para todo mundo, porque senão, primeiro as pessoas... Eu, na minha primeira experiência, 30 anos atrás, no hospital que eu era sócia, eu resolvi deixar o médico para depois. Alguém de vocês comentou isso também. Gente, médico não pode ser deixado para depois de nada. Ou o médico vem no início, parceiro nosso, ou ele vai ser resistência. Porque como ele sabe tudo, e sabe, para passar na prova ele teve que fazer 95% da prova, 90%, ele vai ter resistência quando ele não conhece. Então, de novo, a Ariane vai comentar aí, mas assim, ferramenta sem estar pronta para o médico entender que, se alguém comentou que prontuário eletrônico, se eu faço uma mudança do prontuário eletrônico à força, sem participar, eu não vou ter adesão. Então, assim, vamos ajustar a nossa linguagem também, porque senão a gente está botando a culpa só nele, e nós temos culpa. Não sei se Luciana concorda, Luciana, Ariane, mas, assim, para mim a visão é essa, a gente tem que ser parceiro deles, não tem outro caminho. Que bom, né? Queria parabenizar a Sueli, fico feliz por você. Você ter um corpo clínico assim, né? Isso é fruto de muito exercício, né? Não é à toa que você tem isso, né? Mas eu sou uma apaixonada pela ciência da melhoria, e eu falo que a gente sempre tem umas pérolas, né? A gente tem as pérolas, os médicos maravilhosos, aqueles apaixonantes, e que são os mais fáceis da gente chegar. Normalmente, eles contaminam os outros, mas eu tenho uma frase que eu sempre falo quando eu vou conversar, né? O que, doutor, que faz sentido para você? Faz sentido? Porque se não fizer, não adianta eu ficar falando um monte de coisa, né? Eu pergunto para ele o que faz sentido, porque com o médico, eu inclusive amo os médicos porque é fácil de falar, né? Tipo, eu não preciso ficar gastando nem muito português. Eu falo, pai, ele já responde muito rápido, né? Eu gosto muito, igual causa raiz, eu não preciso ficar explicando tudo, ó, é isso, né? Não punitivo, pronto, vamos ficar sigilo, e então, uma dica, né, que você perguntou, que deve ser a dúvida. Comecem com os mais fáceis, com aqueles que são, né, que são mais receptivos, né, que têm uma cabeça um pouquinho mais organizada em termos de gestão, né? E vamos trabalhando aos poucos para chegar nos mais difíceis. Porque os mais difíceis vai chegar uma hora que eles vão falar assim, poxa, tá todo mundo fazendo? Então acho que eu vou ter que fazer também, nem que eu não fale isso. E a outra coisa que eu queria falar é que a Sueli até comentou entre linhas, gente, dar informação. Eu pergunto, o que te faz feliz no trabalho? O que te faz feliz no trabalho? Eu pergunto isso todas as vezes que eu vou dar aula de indicador. Eu quero saber se o meu trabalho está sendo positivo, se tem resultado ou não. Se isso que faz feliz é porque eles querem informação de saber, porque vem só bater ponto, embora, só atender o paciente, embora. Com certeza, né, no humano que a gente tem, e não só no profissional, mas todo mundo que escolheu a profissão escolheu por algum motivo, né? E a gente conectar esse sentido, né, do pessoal com a qualidade de segurança, eu acho que é uma grande chave, assim. Né, saber falar. Eu falo que agora eu sou uma formadora de cultura de segurança, né? Porque aí eu consigo laçar alguns médicos nesse sentido, assim. Porque se eu não falar a linguagem deles, não vai adiantar. Eles vão ficar lá na aula, né, e tal. A última aula que nós fizemos na semana passada com o professor Ademir, que veio aqui, e os médicos ficaram encantados. Por quê? Porque tem conteúdo, tem literatura, né, um nível alto de informação e que faz sentido para eles. Né? E aí, depois eles chegaram e falaram, ei, Luciano, como é que é? Quando nós vamos fazer nossos indicadores, que eu quero os meus, eu quero das minhas áreas, eu quero me ver por meio do meu dado, e eu quero ver o que vocês estão fazendo. Então, a dica é essa, assim, comecem no mais fácil, né? Comecem nos mais sorridentes, mais receptivos, que a contaminação do positivo vai chegar especialmente porque quem quer qualidade vai entregar qualidade, né? A gente que trabalha com isso, a gente que faz segurança do paciente, os nossos resultados vão vir. E quando eles perceberem, falar, nossa, que diferença, hein? A qualidade de antes, de agora, né? Então, isso vai conectando eles, né? Eu gosto de puxar muito para os protocolos, né? Dos protocolos clínicos, que também fica aqui comigo. Como que fala, nossa, então eu que abri tantos protocolos, né? Porque tem um pouquinho de ego, tem um pouquinho de coisa. Doutor, você abriu.
foi no tempo certo, antibiótico certo, né? E isso vai conectando eles com esse mundo que realmente é muito distante, né? Não adianta a gente ficar colocando um monte de caixinha. Eu queria só colocar um exemplo da gente falar tecnologia e protocolo e tudo. Fizemos uma ferramenta de teste, um negócio maravilhoso, cheio de caixinha, cheio de ajustes, te puxa de um lugar e puxa de outro. Aí o doutor Luiz chegou aqui e falou assim, Luciano, eu queria te falar um negócio, esse negócio que eles arrumaram não vale nada para mim, eu tô burlando tudo, ele tá me travando, eu vou pular por ele, que eu não vou cumprir, tá? Eu vim aqui te avisar que eu não vou cumprir isso, que você fez um negócio difícil demais e não tá valendo nada para mim. Eu falei, doutor, nós vamos cancelar ele agora, nós não vamos mais seguir ele agora, porque precisa estar, né? É o que você falou, tem que estar uma ferramenta que usa e que faz sentido, senão pode colocar um monte de robô, um monte de trava, que não vai fluir. É isso, né? Você falou bem da gestão de mudança, né? Eu trabalhei muito minha experiência frustrada no primeiro momento de trabalhar qualidade e segurança. Nessa gestão de mudança eu tenho que vir com quem vai aderir, que é o que você falou, os mais fáceis. Porque tem uma parte da gestão de mudança, né, da turma que é a resistência, que ele também é um líder, só que ele é o líder do contra. Ele vai estar até junto com você, mas daqui a pouco ele vai falar, vai adiantar nada. Essa ferramenta que falaram aí nessa pesquisa, ela só dificulta a nossa vida. Então, assim, esquece desse cara, porque ele vai pular do barco sozinho. Vai reclamar da gente, falar que o hospital é ruim, que está muito trabalho, vai arrumar mil desculpas quando, na verdade, ele não conseguiu ultrapassar a mudança necessária, né? Eu queria que a Ariane comentasse também, então, de como envolver os médicos, porque trabalhando com ferramenta, eu quero entender como é que a gente faz para essa geração, que a gente falou, diferença de geração, vocês trouxeram isso. Então, tem geração que não sabe nem o que é o computador, não quer saber. Ainda temos desses médicos na ativa, né? Como é que faz para envolver eles na experiência de vocês, Ariane? Bom, na nossa experiência, o engajamento ele realmente é multifatorial, né? Não adianta trazermos, como foi dito, né? Tudo são flores, é maravilhoso, isso daqui vai mudar e transformar a vida de todos. Por mais que no escrito isso seja muito bonito, a prática é totalmente diferente, né? Então, a gente está lidando com equipes diferentes. A equipe médica, de fato, ela precisa ser engajada desde o dia 1, concordamos 100% com isso. Me vejo muito, como dentro da Walters nós fazemos muitos treinamentos para as tecnologias, né? Enfim, então, realmente, nós temos esse desafio diário, junto com vocês, de poder trazer esse engajamento, atrair, né, o público para a utilização das ferramentas, e percebemos que, primeiro, que a gente precisa ser muito flexível. Não adianta colocarmos todos na mesma caixinha e falar, isso aqui dava certo há 20 anos atrás e vai continuar dando certo. Não vai. Para alguns públicos, sim, de repente, até um treinamento tradicional funciona super bem, mas para vasta maioria de parceiros que nós temos, a gente percebeu que essa flexibilização da atuação ajuda muito, né? Então, ao invés de fazermos um treinamento mais tradicional, por que nós não vamos chegar até o posto de atendimento? Onde eles estão agora? Muitas vezes as equipes e os médicos, como um todo, como a gente tem visto, não conseguem parar um tempo para prestar atenção 20 minutos em alguma coisa que a gente está querendo falar, por mais importante que seja. Né? É o prontuário, enfim, a tecnologia que eles precisam usar todo santo dia, mas a gente percebe que é difícil eles pararem e terem um tempo de qualidade de atenção. Então, nós, aqui na Walters, nós mudamos, flexibilizamos, né, esse conceito de engajamento, né, para os treinamentos, para irmos exatamente onde eles estão, entendermos como que é o dia a dia deles, qual que é a dinâmica do que eles estão fazendo, o que de fato eles precisam saber naquele momento para começar a utilização, né, daquela tecnologia. Fazê-los entender qual que é a diferença entre utilizar e não utilizar, né? Então, o que de fato é o ganho que ele vai ter, né? Trazer isso para a realidade dele realmente é muito, muito importante, e nós percebemos que é só assim que a gente consegue ver uma diferença real no uso, né, e na aceitação dessa tecnologia. E a Luciana comentou uma coisa na fala dela que realmente nós assinamos embaixo.
a liderança precisa estar presente. Então, se a liderança comprou a ideia, todos os outros vão comprar a ideia. Mesmo o do contra, e nós temos alguns exemplos também das pérolas do pessoal do contra, como a Elinéia comentou. Se a liderança ela for uma liderança vista, né, por todos como realmente uma liderança que faz a diferença, que traz um novo, que puxa ali, incentiva, engaja, os demais são realmente contaminados, né, com as boas novas que o hospital quer trazer, que a qualidade quer trazer. Então, realmente, são 2 pontos muito importantes. Então, flexibilizar para o que de fato importa, para cada um dos profissionais, seja equipe médica, seja equipe multi, e eu me ponho muito nesse lugar, eu sou biomédica, eu faço parte da equipe multi, e nós sabemos também que a linguagem precisa ser a mesma, o que a Elinéia comentou, realmente faço das minhas palavras as que a Elinéia comentou. Se nós não falarmos a mesma língua, não vamos conseguir nos comunicar de forma clara. Isso. E isso também está muito presente nos treinamentos. Então, trazer para a realidade do profissional, falar a mesma língua e trazer essa liderança, realmente são pontos que nós enxergamos como prioritários ali para o engajamento. Exatamente. É a importância de todo mundo, né? O pertencimento de cada um da equipe, a equipe de físio, psicólogo, fono, nutrição, a equipe dos biomédicos e os enfermeiros, junto com a liderança daquele processo que acaba a tomada de decisão médica, mas entendendo a contribuição que cada um tem para o resultado do paciente no centro do cuidado, né? E aí é esse exercício, tirar o médico do centro do cuidado e colocar o paciente no centro do cuidado, para todo mundo ter o mesmo propósito. Eu vou voltar agora só para a Sueli, porque eles provocaram a Sueli aí com a fala que ela trouxe aí da exceção da cordão. Então, eu vou ler aqui 2 perguntas que estão voltadas para isso, que uma pessoa comenta assim: quando é aberta a exceção para o uso de adorno por algum profissional médico, isso não causa divergência com o restante da equipe? E ainda complementa a pergunta que, além da divergência da equipe, também ele amplia com as decisões de CCIH, de enfermagem, da própria NR32. Então, se explica melhor, porque acho que o pessoal não entendeu ainda, a gente vai flexibilizar tudo, mas realmente ter um olhar diferenciado. Não é assim, é bom explicar mesmo, para que fique bem claro que não é dessa forma. Na verdade, assim, a gente tem que sempre, como você bem colocou agora, Elinéia, o paciente é o centro das atenções. Eu não posso, por uma situação importante dentro da instituição, prejudicar a cirurgia de um paciente, né? O paciente está preparado, está ali, ele teve toda uma organização na sua vida para realizar aquela cirurgia, e eu estou falando de uma situação bem específica. Aquele cirurgião que é extremamente religioso, que aquele símbolo para ele faz parte do corpo dele, da vida dele, ninguém nunca mexeu com isso. De repente, esse hospital, porque os outros até entendem e permitem, este hospital vai ter uma rigidez muito grande. Então, é uma negociação feita apenas com ele, e não isso ser deliberado para que abra-se exceção para os demais. Não é isso, de forma nenhuma. O controle de infecção é bastante rígido aqui conosco, como eu disse, nós somos um hospital pioneiro no controle de infecção, temos uma enfermeira do controle de infecção que acompanha todas as práticas dentro do centro cirúrgico, junto com a enfermagem. O que eu quis dizer é numa situação muito específica, em que o nosso olhar deve sempre ser voltado para o paciente. A experiência do paciente é muito importante para nós, e nós acompanhamos isso junto com o profissional. Então, naquele momento, doutor, nesta situação, é uma coisa que não vai afetar a segurança do atendimento, e eu estou fazendo um acordo apenas com ele. Isso não está abrindo para as demais equipes, isso não está quebrando o protocolo. É diferente daquela situação, Elinéia, que você colocou, das médicas que adoram os brincos, as correntes, os anéis, né? É diferente dessa situação, é uma situação muito específica.
E aí eu acho que entra um pouco essa inteligência na operacionalização dos processos também, essa flexibilidade que você tem que ter, analisando caso a caso, não é porque é assim que tem que ser sempre assim. Numa situação, isso é um caso real, tá? Nós tivemos um caso real aqui, eu não estou colocando de forma como exemplo, não, tá? É uma situação que realmente a pessoa é muito religiosa, o santinho dele foi benzido lá na igreja tal, então ele não tira de forma nenhuma, porque aquilo para ele é um símbolo. Então, por que eu vou prejudicar o paciente nesse sentido? Porque eu não estou prejudicando o médico, eu estou prejudicando o paciente, né? Eu tenho que olhar para o paciente. E é nesse sentido que a gente precisa ter esse olhar para o todo, para o ecossistema como um todo, né? E não para aquela rigidez. Isso, eu entendi que você trouxe isso exatamente para isso, para uma flexibilidade de olhar situação a situação, né? E de entender também o olhar da outra pessoa, no caso aí desse exemplo, o médico, né, da sua realidade aí. Mas de maneira nenhuma a gente estava falando aí como quebra de protocolo, ficou muito claro para mim. Eu achei que era melhor a gente voltar para ficar bem claro. Né? Não, inclusive, na entrada do centro cirúrgico, nós temos o porta-adornos. Isso. Que já tem que ficar guardado no vestiário dele, né? Isso, você trouxe até a experiência que o adorno é um dos desafios também, e é para todo mundo, é verdade. A gente, durante uma época, colocou até aqueles apitos, na hora que ele vence a porta que abre e fecha aí, apita, sabe? Para eles assustarem e perceberem que tinha um guarda plotado assim no vidro da porta, para que ele assustasse e entendesse que estava alguma coisa. E conferia, não tinha nada, era só para chamar a atenção. Então, assim, vale todas essas estratégias para a gente mudar cultura. Nós estamos falando aqui de mudança de cultura. Já estamos bem avançado da hora, como sempre, eu falei ontem no nosso combinado, quando a gente foi fazer um alinhamento aqui, a gente nunca dá para responder todas as perguntas, mas eu vou trazer mais uma pergunta aqui, já são 11h17, só para a gente monitorar, nós temos a nossa fala final, com certeza, mas eles perguntam e provocam a gente se a gente tem experiência de avaliar, enquanto hospital prestador, a qualidade e segurança com que as operadoras de saúde nos entregam os seus clientes, quanto à prevenção de doença e manutenção da saúde no pós-alta. Nos provocaram, porque a gente é um elo do sistema, né? A gente já citou aqui ecossistema, a importância de trabalho contínuo, de continuidade do cuidado, de linha de cuidado, mas extrapolando as paredes do hospital. Quer dizer, como é que eu faço com também, será que eu avalio hoje como a operadora está me encaminhando esse paciente que, a princípio, se estivesse fazendo uma prevenção, diminuiria as reinternações, que a gente já citou aqui, ou como é que eu faço para acompanhar esse paciente no pós-alta, para entender que, além daquele desfecho duro do indicador que eu monitorei alta, eu também estou monitorando uma qualidade de vida? A pergunta foi direcionada para a gente, se a gente avalia o prestador, tá? A operadora. Desculpa, se o prestador avalia a operadora. Mas eu acho que vale qualquer observação de vocês com relação a essa situação de um cuidado integrado. Quem quer começar? Bom, eu posso comentar sobre a nossa prática aqui, tá? Nós somos um hospital JCI, e como o hospital JCI, você sabe, né? Vocês conhecem, nós precisamos sim avaliar as condições que esse paciente chega aqui para a gente, como que a gente deve fazer essas interações com as operadoras de saúde. Nós temos os nossos gerentes que fazem essas interações, e dependendo da condição que esse paciente chega, a gente retorna para a operadora também, porque isso vai resultar em mais tempo de permanência, isso vai resultar em mais medicações, em mais terapêuticas, e assim, foi uma situação que ele já acessou o hospital numa condição de deterioração por alguma, não vou dizer má prática até, né, mas por alguma situação que não foi bem manejada antes do acesso dele aqui. Então, nós temos sim como prática, dependendo das situações, entrar em contato com as operadoras, até comercialmente dizendo, tá? Porque a gente tem essa repercussão depois, como eu disse lá antes, né, no equilíbrio
da conta, né? Como que eu vou receber depois essa conta, como que o auditor vai me auditar, se eu já recebi esse paciente numa condição bem ruim dentro da instituição. Então, dependendo da situação, a gente entra em contato sim, com a operadora. Eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer uma interface com ela, né? Para trabalhar melhor a qualidade de vida, não é isso, Luciana? Sim, é isso. Aqui a gente está bem tímido ainda, né? A gente faz DRG de todos e agora a gente criou, já deve ter uns 6 meses, um portfólio de retorno para a operadora, baseado não só na condição adquirida ao longo da internação, mas de como foi o perfil desse paciente na chegada e como isso contribuiu, de alguma maneira, para poder agregar, né, outros riscos que ele veio aí, danos ao longo da internação. A gente tem um setor de mercado aqui, né? E Vitória e Espírito Santo é pequenininho, né? E aí as nossas relações de mercado são relações muito próximas, né? A gente tem um cenário de mercado aqui de investidores, né? De hospitais com investidores e tal, mas as relações com as operadoras, elas são muito fáceis, né? O que eu venho percebido é o contrário, né? Eu tenho percebido muito com as notificações, eles notificam muito com a intenção de glosar, né? E a gente tem dado retorno para criar uma relação onde não é só o apontamento para a glosa, né? A gente quer mais que isso. Então, nesses retornos que vêm direto para a qualidade, que eles vêm com notificação para a gente de flebite e etc., todos os demais danos que eles apontam, para dizer que nós estamos mais que isso, a gente trabalha um plano, né? A gente quer que venha melhor, né? Eu estava até falando aqui hoje de manhã com as minhas, que a gente estava discutindo sobre lesão de pele, né? E as lesões que vêm de casa, e as lesões que deveriam estar acompanhadas, né, em outro lugar, que precisavam entrar aqui melhor, como é que é esse percurso desse paciente que chega com uma lesão, né, tão já num grau tão elevado, e a gente precisa cuidar disso, né, dispensando mais recurso para poder alcançar algum tipo de melhoria, né, durante a internação, que poderia ser corrigido fora daqui. Eu queria falar também que é uma coisa que eu observo, que a Sueli até falou, no atendimento materno, né? Eu tenho observado aqui, nós somos uma maternidade de 2 anos, né? Um hospital muito grande, é uma maternidade recente, mas eu tenho observado que as gestantes têm chegado muito ruins, né? Com poucos as pré-natais. Eu tenho observado que vem, assim, de uma condição, mesmo com plano de saúde, né? Porque aqui nós somos filantrópicos, a maternidade não atende SUS, mas eu tenho observado isso, que é uma coisa que até a pergunta me provocou esse sentido. Como nós podemos fazer essas relações? Porque as consultas têm que ser feitas, né? O que precisa ser feito durante o pré-natal tem que ser feito. Por que as gestantes chegam aqui, né? Por exemplo, eu tenho observado, inclusive, o nosso número é muito pouquinho de parto, mas eu tenho observado natimorto, né? Então, de mais de 24 horas. Como assim? Isso poderia ter sido visto no consultório? Isso tinha que ser sabe? E aí é todo um preparo que a gente tem que fazer para cuidar de um problema que não nasceu aqui dentro, né? Que a gente tem que acolher porque veio de fora. Então, muito obrigada aí quem fez a consideração. É bom que faz a gente refletir, né, fora da casinha. Mas é isso aí, nós estamos nesse caminhar. Não, com certeza. É um cuidado integrado, né? Eu acho que isso é a provocação. A pergunta faz a gente pensar na importância do cuidado coordenado aí, dê preferência para uma atenção primária, por um ponto de atenção que esse paciente vá ainda sem a fase da necessidade de estar no atendimento hospitalar, né? Por isso é importante para nós, na Rede D'Or, a gente tem uma estratégia de ter um centro médico acoplado a cada unidade hospitalar, para tentar fidelizar esse paciente e que ele trabalhe de uma maneira que ele não chegue às condições de internação. E depois, por acaso, quando chega, se ele é devolvido para esse ponto de atenção para continuar o cuidado, né? Porque senão ele vai ficar reinternando, gente. Acho que uma de vocês comentou muito claramente a importância de medir a permanência e a reinternação, né, para ter um equilíbrio. E aí a Luciana traz na fala dela também a outra importância de conscientização dessa operadora, de não entender só a avaliação do caso para a glosa. Acho que essa é a maior dificuldade de sempre, né? Eles entenderem a segurança do paciente e a qualidade do cuidado prestado como sendo um ponto de diferença. Eles deveriam estar até, voltando no nosso tema inicial e passando uma bola aí para a Ariane, está muito interessado em ferramentas de decisão clínica, porque com isso melhoraria aí a qualidade do cuidado dessa assistência, né? Não sei se a Ariane quer comentar sobre esse ponto também, mas a gente também já está caminhando aí para o nosso
nosso encerramento. Por favor, Ariane. Não, com certeza, é extremamente alinhado, né? Ter uma ferramenta de suporte à decisão que seja baseada em evidências, né, faz toda a diferença quando a gente pensa na eficiência, qualidade, segurança, cuidado desse paciente. Como a Elideia comentou, colocar o paciente realmente no centro de tudo que fazemos é o diferencial. E as ferramentas, elas auxiliam o corpo clínico, a equipe multidisciplinar também, para que eles estejam munidos, né, da melhor informação possível no momento que eles precisam, para facilitar, né, ali o dia a dia, que já é bastante cansativo. Então, com certeza, ter essa estratégia de incluir uma ferramenta, ou algumas ferramentas, né, vai ser realmente um ponto de um divisor de águas ali para ajuda dentro do hospital, com certeza. Pois é, então, gente, caminhando aí para o final, eu só quero passar aqui para vocês, a gente está tendo aí vários comentários parabenizando, fico feliz, mais uma oportunidade aí dessa jornada de fazer o que a ANAP se propõe, né? Provocar reflexão, acho que sai todo mundo daqui pensando aí um montão de coisa que pode trabalhar, pode aprender, pode... Luciana falou da ciência da melhoria, não dá tempo para a gente falar tudo, eu sou uma também adepta total à ciência da melhoria, a gente teve uma experiência recente com uma primeira turma que a gente está formando dentro da Rede Dó, agora já na segunda turma, mas na primeira turma, um dos projetos gerou a utilização de zero dióxido nitroso, a gente entendeu que a gente podia contribuir com sustentabilidade, a maioria dos nossos hospitais já zeraram, começou de um projeto de pesquisa da ciência, onde eles botaram meta de 2 hospitais reduzirem. No terceiro mês, eles conseguiram entender que assim, não era reduzir, era zerar, e a gente não precisava parar nos 2 hospitais, a gente podia fazer em todos os hospitais. Então, nós já estamos com quase todos os 79 hospitais zerados a utilização do óxido nitroso, e era uma mudança de cultura, de comportamento, porque é desnecessário o uso. A gente sempre fez assim, a gente entendia que precisava. E a gente gerou uma economia para a empresa de uma utilização desnecessária, ou seja, um desperdício de mais de 3 milhões de reais. Então, assim, quando a ferramenta é bem aplicada, a gente consegue equilibrar os pratinhos que nos colocaram aqui nos desafios. O problema é que não é fácil, né, gente? A gente está aqui falando de um resultado, mas todo mundo perseguiu um trabalho enorme para chegar até aqui. Então, a gente tem muitos parabéns. Hoje colocaram aqui excelente discussão hoje, muitos apontamentos para reflexão e ações de melhoria, agradeceram a nossa participação. Eu acho que era essa a nossa provocação mesmo, reflexão e sair daqui todo mundo pensando nas melhorias, né? Então, eu vou passar para a Ariane, na ordem que a gente fez, a Ariane, a Sueli, depois a Ariane, a Luciana, depois a Sueli, para fazer seus agradecimentos, para que a gente possa finalizar o nosso encontro. Por favor, Ariane. Bom, eu só tenho que agradecer, para mim foi um prazer e uma honra participar da jornada de hoje, poder mostrar um pouquinho dos dados, né, que essa parceria, que nós temos tanto carinho com a ANAP, nós conseguimos fazer essa terceira pesquisa, é uma honra também particular minha estar aqui com vocês, e também sair com novas ideias e aprendizados diferentes, tudo que nós podemos também ajudar nessa jornada literal que nós temos de melhoria e do cuidado com o paciente. Nós, obviamente, não somos, né, nós não somos um hospital, mas nós aprendemos todo dia com as práticas que vocês incluem, para que também possamos ser agentes de melhoria para os nossos parceiros. Então, eu só tenho que agradecer poder participar hoje aqui com vocês. Obrigada a você pela pesquisa, Ariane. Com certeza ela vai ajudar muito a todos os hospitais e nesse nosso propósito, né, que é cuidar do paciente, a gente tem vários atores mesmo e todos eles são importantes, como a gente falou no início. Quando todo mundo entende, e propósito não é aquilo que a gente faz, mas é o que gera do nosso fazer, né, com o paciente, eu acho que a gente contribui com o paciente chegar angustiado numa unidade, ter ali uma tomada de decisão rápida, entender que aquilo está baseado em evidência, que eu não estou falando de um achismo, com certeza vai dar uma segurança para ele, o hospital vai conseguir mostrar dados, como a gente já colocou, vamos conseguir mostrar os nossos resultados, e aí sempre as ferramentas são super bem-vindas. Luciana, por favor. Gente, queria agradecer, né? Foi um prazer muito grande, pessoalmente, em nome do Hospital Santa Rita, né? Nós somos pequenininhos aqui no Sudeste, mas a gente está aqui botando fogo no estado, né? Nós vamos fazer acontecer.
Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? Eu falo que a minha missão é eu modificar tudo que está ao meu redor e eu alcançar todas as pessoas por meio de qualidade e segurança. Eu espero que hoje a gente, né, com a nossa discussão, eu amo discutir em alto nível, né? Isso nos faz mais nobre, né? E coloca um pontinho, não no currículo, mas no que a gente quer entregar, porque na hora que você estiver lá fazendo, quebrando a cabeça, pensando naquele pequenininho, a gente consegue transformar e colocar uma coisa daquilo que a gente discutiu. Então, eu fico muito feliz, né, em nome do hospital também, né? A gente está aqui de braços abertos. Venham conhecer Vitória, né? A cidade do sol, lindo, muqueca, né? Estaremos aqui recebendo vocês. Eu agradeço muito a ANAP, Elideia, Sueli e Ariane, né? Foi um prazer mesmo estar aqui. Eu espero que a gente realmente possa, né, aí estar no rumo dessa missão, né? Um pouquinho, né? Eu falo que 1% todo dia, né, já é muita coisa, né? Eu espero que a gente alcance os nossos propósitos. E quem estiver desanimado, gente, não desanime, dá certo. Vai no método, né? Vai de pouquinho, vai na alegria, que vai dar tudo certo, né? É só não desistir, né? Seguir é um bom recurso. E ser apaixonado é um bom caminho. Obrigada, Luciana. Ser apaixonado é um excelente caminho, porque é gostar do que a gente faz, né? Se não gostar, não dá. As pessoas às vezes falam, nossa, eu não consigo entender como é que você consegue trabalhar, viajar tanto, que a minha vida é uma viagem. Eu fico assim, gente, eu gosto do que eu faço. Então, assim, quando a gente gosta, é paixão. Você falou uma palavra aí que eu também concordo. Eu também sou uma apaixonada por esse propósito da saúde. Obrigada, Luciana. Sueli, por favor. Bom, eu só tenho que agradecer Elideia, ANAP, por fazer parte do final dessa jornada, né, junto com vocês. Em nome do CEPACO, eu agradeço muito ter participado e vou usar suas palavras, Luciana, eu também sou uma apaixonada pela qualidade. Foi muito bom participar aqui também, né? Eu acho que a gente tem uma obrigação, enquanto instituição, e assim, não uma obrigação como uma coisa pesada, mas algo leve, uma obrigação de compartilhar com os demais o que a gente faz, né? Não interessa se é bom ou se é ruim, mas dizer, olha, aqui pode ser, como você bem pediu para a gente, né? Dê algumas dicas, né? Aqui pode ser um caminho, né? Que você vai conseguir chegar lá ao seu objetivo, né? Mas eu concordo plenamente com a última fala da Luciana aí, quando a gente gosta, e sua também, Elideia, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, o caminho só pode ser, o resultado só pode ser o sucesso, né? Então, precisamos ser mais apaixonados pela saúde, pela qualidade, pela segurança, porque os desafios são grandes, né? E a gente precisa realmente ter uma energia muito positiva para a gente conseguir contaminar as pessoas, para a gente conseguir trazer as pessoas para o mesmo propósito, porque nós sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum, né? E quem que a gente precisa trazer para esse propósito? Aquele beira-leito, né? Aquele que está cara a cara com o paciente, aquele que está participando da experiência do paciente, construindo a experiência do paciente dentro da instituição. Somos todos nós, né? Mas a gente precisa valorizar o trabalho de cada um à beira-leito, porque são eles que fazem com que esse paciente saia bem daqui, recomende a instituição e que a experiência dele seja eterna em relação à instituição, uma experiência boa, né? Então, eu agradeço muito, Elideia, foi uma honra ser conduzida aí por você nesse processo. Luciana, meus parabéns, a pesquisa contribuiu muito, eu vou ler essa pesquisa depois lá na ANAP, com certeza. E, Luciana, foi ótimo ter você aqui também. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês. Eu espero que as nossas práticas possam ter contribuído aí um pouquinho com os participantes que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Sueli. Eu agradeço a todas vocês. Para mim também foi uma honra estar com vocês. Acho que foi muito leve. Quando a gente começou o nosso alinhamento, eu pensava num desafio, estratégias para alinhar eficiência, qualidade e segurança no cuidado do paciente. Não é fácil, mas acho que a gente percorreu aí por várias experiências que mostram isso. É um caminho longo, mas é um caminho possível, é um caminho que tem que ter entusiasmo, é um caminho que tem que ter paixão, que
tem que ter propósito, que tem que ter ferramenta. Acho que a gente conseguiu trazer isso. Eu arrisco a dizer que a gente fechou com chave de ouro esse mês de jornada aí da ANAP, pelo menos eu percebi assim, pelas devolutivas aqui, eu estou tendo alguns acionamentos também aqui no meu WhatsApp pessoal, as pessoas elogiando muito, então eu agradeço demais a cada um de vocês, e também a ANAP por mais esse convite, tá? Junto com a ANAP é sempre um prazer, eu faço parte do grupo técnico de melhores práticas, a gente nunca consegue sair do dia a dia para poder fazer esse momento de reflexão, e ele é rico, né? Então, muito obrigado, toda a ANAP, toda a coordenação e o apoio que a gente teve aqui para montar. Parabéns a todos, que isso fique, sim, como uma reflexão para os nossos hospitais. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Quero fazer uma foto com vocês, meninas. Avisar, né? Porque meninas têm que avisar que vai fazer foto. É isso. Bom dia. Boa tarde já. Não, ainda não. Bom dia. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada.